E aí pessoal, Lucas Diniz, bora aprender? Então galera, vamos falar hoje um pouco sobre movimento uniforme retilíneo. Tem que ser retilíneo? Então pessoal, o que caracteriza, o movimento ser uniforme? Observe que eu não estou colocando retilíneo, porque se eu descobrir quem falou que tem que ser retilíneo, vai ter um problema. Porque não tem que ser retilíneo. O que tem que acontecer é a posição, ela tem que variar com o tempo de maneira linear. É isso que caracteriza o movimento ser uniforme. Além de você conhecer a trajetória. Perfeito? Então, olha só. As principais características. Posição variar linearmente com o tempo. O que isso significa? Velocidade constante. Porque velocidade é taxa de variação. Perfeito? Velocidade é taxa de variação. Variação de quê? Posição no tempo. A gente falou isso na aula passada. É a rapidez com que a sua posição varia no tempo. Então ela é a taxa de variação. Ok? E essa taxa de variação ser constante indica que a gente está num movimento uniforme. E para a gente utilizar as equações que a gente vai aprender agora, a gente tem que conhecer a trajetória. Então não importa se é uma reta. Ela pode ser, por exemplo, uma curva assim. O que vai caracterizar o nosso movimento é nós conhecermos a trajetória e ela está muito bem marcada. Igual uma estrada, exatamente igual uma estrada. Então você tem aqui um ponto na nossa trajetória que é o marco 10. O outro é o marco, 15. Aqui, 30. E assim vai sucessivamente. São pontos que a gente marca, que a gente escolhe dentro da nossa trajetória bem definida. E o que caracteriza esse uniforme é que a velocidade é constante, certo? A taxa de variação da posição com o tempo é constante. Perfeito? Então vou anotar isso aqui. Pessoal, anotei aqui o que a gente precisa, O que caracteriza esse movimento, certo? Trajetória bem definida e a posição varia de forma linear com o tempo. O que vocês lembram, O que é? Então, a variação da posição com o tempo é o delta S sobre o delta T, certo? Delta, variação. É isso que o delta indica. Final menos inicial. Já expliquei que para o que a gente vai trabalhar, podemos considerar isso, mas que quando formos falar de vetor, a gente vai ver bem que, essa variação do final menos inicial nos dá um deslocamento vetorial. Tá? Mas para o que nós iremos trabalhar, podemos utilizar essa denotação. Ok? E o que é variação de posição no tempo? Que é, essa variação, que é o que ele fala, a posição varia de forma linear com o tempo. Posição variar no tempo é velocidade. Então isso aqui é a velocidade. Se a velocidade varia linear, essa taxa aqui, ela é constante. É isso que significa variar linearmente, certo? É ser uma reta. Então, olha só, se a gente tem um gráfico aqui, por exemplo, tempo, ok? Com a posição. Variar linearmente é ser uma reta. Então, temos aqui uma reta. A taxa de variação, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é a velocidade. E ela é algo que? Constante. Então, podemos definir que no movimento uniforme, a velocidade é constante. Ok? Então, vou escrever isso aqui. Posição varia de forma linear com o tempo, então a velocidade constante. Então, isso aqui é V é constante.
Perfeito? É isso que significa. Então, observa. Vou apagar aqui para a gente fazer mais algumas inferências, ok? Baby Shark, presta atenção. Existem duas formas da gente chegar naquela fórmula lá do S igual a S0 mais VT. Para vocês, né? Que estão no ensino médio. Porque quem está no ensino médio ainda não sabe cálculo, ok? Muita gente não vai nem saber porque não vai cursar nada relacionado a exatas. Então, olha só. Uma forma bem simples da gente analisar isso é o seguinte. Bom, se a taxa é constante, vocês lembram que velocidade média é exatamente o ΔS pelo ΔT, né? A variação da posição no tempo total. Perfeito. Só que se essa taxa é constante para todos os instantes, para todos os ΔTs, significa que no movimento uniforme a velocidade média é a própria velocidade, ok? Então eu vou substituir Vm por V, que é a velocidade, ok? Então V é ΔS sobre ΔT, ok? Então olha só, passa esse ΔT, né? Passa para lá multiplicando, entre aspas, ou multiplique por ΔT dos dois lados, ok? A gente chega nisso aqui, ó. V ΔT é igual a ΔS. Vou só inverter essas posições aqui, né? Vou botar assim, ó, ΔS é V vezes ΔT. O que é delta? Lembra? Final menos inicial. Ah, tá. Então isso aqui é posição final menos a posição inicial. E a gente denota o final colocando um F ou simplesmente assim, ó, sem nada. S sem nada é a posição final. S0 significa que é a posição inicial. Isso aqui é igual a V vezes T menos T0. Ok? Passa esse S0 para lá. A gente tem que S, S0 mais V T menos T0. Ah, ô Lucas, eu nunca vi esse T menos T0. É VT. Então, por que é VT? Porque, via de regra, a gente começa a estudar o movimento a partir do instante inicial sendo zero. A gente começa a contar o tempo quando a gente inicia o movimento. Então, a gente parte de um tempo inicial igual a zero. Por isso, aí você considera, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Existem questões que você vai ter que utilizar essa forma aqui como ΔT, porque sai mais rápido. Assunto para outro dia. Então, olha só. Vamos considerar que o T0 é zero, ok? Por quê? Por que a gente vai considerar isso? Porque a gente vai começar a contar, a gente vai começar a cronometrar o movimento a partir de um dado tempo, a partir de um dado instante. E eu vou considerar esse instante sendo zero, ok? Então, olha só. Deixa eu apagar lá em cima. Vou escrever então. Se T0 for igual a zero, então, tá? Se então, é isso que significa, S é igual a S0 mais VT. Perfeito? Uma forma da gente chegar nessa formulinha aí é essa. O que isso significa? O que essa fórmula significa? O que ela diz pra gente? Olha, ela diz o seguinte: a posição de um corpo, de uma partícula, de um carro, tanto faz, ela vai ser da onde esse carro sai, da onde essa partícula sai, mais um acréscimo ao longo do tempo. E esse acréscimo, ele é constante. É exatamente isso que essa fórmula diz pra gente. A minha posição é da onde eu saio, mais o que eu vou acrescentando. Perfeito? Olha só. Vou apagar aqui. E se a gente não soubesse isso aí? Vou apagar até lá também. E se a gente não soubesse isso?
a gente viu o quê? Que para ser movimento uniforme, a posição tem que variar linearmente. Tem que ser uma linha, tem que ser uma reta, ok? Então preste atenção. Aqui é o tempo e aqui é a posição. Todas as vezes que vocês virem plano cartesiano, pensa em marcar pontos. Olhe para os gráficos, distância. Eu sei que é difícil no primeiro momento vocês lidarem com isso, mas eu prometo que vai ficando mais fácil, tá? Então olha só, você tem uma reta. A gente sabe lá da matemática, da geometria analítica, né? Ou função, tanto faz se vocês quiserem dizer, que a reta ela é 1A x mais b. Ou, se você estiver estudando geometria analítica, eles dizem que é mx mais n. Mas é a mesma coisa, é reta. Tudo reta. A gente sabe o quê? Que esse coeficiente angular aqui, lembra disso? Esse coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo. Que ângulo? Do ângulo que a reta faz com o eixo x. Que no nosso caso é o ângulo que a reta faz com o eixo t. Olha só, vou fazer isso aqui para ficar um pouco mais visível o que eu estou falando. Olha, pensa aqui nesse gráfico aqui agora. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. E a gente tem essa reta aqui, por exemplo. Sai daqui e passa para cá. Certo? Isso aqui é uma reta y igual a x mais b. Ok? Essa inclinação aqui, a gente diz que tem um determinado ângulo. Ela tem uma determinada angulação com o eixo x. Ok? E a gente diz exatamente que a tangente desse ângulo é o coeficiente A. Ok? Ele é a tangente de θ. Que é desse ângulo aqui. É isso que eu quero só dizer para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente chegou naquela fórmula lá do S igual a S0 mais VT, e que o V, né, ele era o nosso coeficiente angular, a taxa de variação. É exatamente isso. Eu vou te provar aqui isso daí. Olha só. Eu só não vou te provar com geometria analítica, porque a gente está falando de física um pouquinho, então vou usar esse pulo do gato. Ok? Então preste atenção. Bom, dado 2 instantes, olha só. Vou pegar minha régua. Dado 2 instantes, esse instante aqui, que eu vou chamar de T0. Ô Lucas, T0 necessariamente tem que ser zero? Não, não tem. Você pode considerá-lo como sendo zero, mas não é uma condição necessária, tá? Então, ó, no instante T0, eu tenho uma posição inicial. Eu tenho um S0. S0 significa da onde eu saio. S0. Ok? Bom, passou um tempo. E aí eu estou no instante T. Ok? No instante T, eu tenho uma posição S. Ah, faz sentido. Eu andei. Exatamente. Está uma posição diferente. Exato. Então aqui é o S. Olha só que maneiro isso aqui. Cara, a gente consegue fechar um triângulo aqui, ó. Continua traçando aqui essa linha. E olha para esse triângulo aqui. Olha que legal isso aqui. Forma um triângulo retângulo. Certo? Em que, olha o tamanho desse cateto aqui. É o quê? T menos T0, né? É o maior menos o menor. Esse tamanho é o maior menos o menor. Perfeito. É T menos T0. E esse tamanho aqui, ó. Olha aqui, lá no eixo Y, no eixo S, no caso, né? É o maior menos o menor também. Esse tamanho aqui. Vem. É o maior menos o menor. Ah, tá. S menos S0. Cara, olha que maneiro. Esse aqui é delta S e delta T. Certo? Vocês lembram agora que eu falei que tinha um ângulo? Olha aqui. Esse ângulo aqui, chama ele de θ. Se a gente prolonga a reta, por exemplo, até o eixo X, ok? Se a gente prolongar essa reta, pá. Aqui faz o mesmo
θ. Por quê? Porque essa reta aqui é paralela ao eixo T, ok? Falei aqui x, mas é T, né? Vocês entenderam? Essas duas retas são paralelas, aí você ganha aquele teorema de retas paralelas cortadas na transversal, perelê, perelê. Tá, então olha só para esse θ, olha para a tangente dele. Olha para a tangente de θ, ó. Tangente de θ. É S menos S0 sobre T menos T0. O que é isso? ΔS por ΔT. Que é o quê? Ah, Lucas, você falou, isso é a velocidade. Perfeito. Então eu posso simplesmente substituir esse termo aqui, chamei de tangente, eu posso simplesmente apagar ele e no lugar dele eu vou escrever V. Em vez de eu escrever, ó, eu sei que ela vem da tangente. Perfeito? Então eu posso substituir, eu vou chamar a tangente de uma coisa diferente. Vou chamar de velocidade, porque ela é exatamente igual à velocidade. Então ela é S sobre T menos T0. Passa para lá, né? Ou multiplica por esse fator dos dois lados. E aí a gente vai ter... deixa eu apagar porque aqui a luz fica na frente de vocês, né? Prometo que eu vou consertar isso também, cara. Tem que ver isso. Então, olha só. A gente fica aqui, S menos S0 é igual a V, que multiplica T menos T0. E aí a gente faz aquela mesma substituição, né? Se T0 é igual a 0, então, ó, não vou escrever não, porque eu fico sem espaço. Tá, caguei, vou escrever. Se T0 é igual a 0, então, S é igual a S0 mais VT. Perfeito? Vamos fazer um exemplinho, só para a gente poder botar em prática, né? Porque não existe você estudar exatas sem fazer exercício. Top! Vamos fazer um exemplinho. E a próxima aula vai ser só de exercícios disso, movimento uniforme. Show? Segura aí. Pessoal, bom, aqui está a questão, ó. Vou deixar aí para vocês darem um print. Na verdade, vou fazer o seguinte. Vou colocar ela na descrição do vídeo, tá? Bom, um carro trafega numa pista, sabendo que ele saiu do quilômetro 15 e após 2 horas ele estava no quilômetro 175, determine em qual quilômetro ele estará após mais 3 horas de viagem, né? Poderia ter colocado. Se ele mantiver a mesma velocidade, ok? Então, olha só. Qual foi a velocidade dele, certo? Bom, a velocidade dele é exatamente essa taxa aqui de variação, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, só para vocês verem. Ele estava no quilômetro 15. É tudo quilômetro, tá? Não vou ficar escrevendo não. Tá, vou escrever. Quilômetro 15 e foi parar no quilômetro 175 num intervalo de tempo de 2 horas. Não é isso que aconteceu? Ele estava no 15, foi para o 175 em 2 horas. Qual foi a taxa de variação dele? Qual foi a velocidade? Bom, ele variou 160 km, né? Então, bom, a velocidade dele vai ser exatamente 175 menos 15 sobre 2, que é a taxa de variação da posição no intervalo de tempo, certo? Ah, tá. Então é 160 sobre 2, o que nos dá 80 km por hora. Ok, exatamente isso. Então, olha só. Aí ele pergunta o seguinte agora, ó. Após mais 3 horas, certo? Então, eu estou no 175. Após mais 3 horas, eu vou estar aonde? Bom, é só você fazer o seguinte, ó. A minha posição final vai ser onde eu estou, que é 175, mais o que eu vou variar, que é 80 vezes 3, né? O que eu vou variar? Eu vou andar mais quantos quilômetros que eu vou andar? Eu vou andar 240, né? Porque se eu estou a 80 km por hora e ando durante 3 horas, eu ando mais 240 km. E como eu estou no 175, é só somar. Então a minha posição vai ser 175
mais 240. Então a minha posição será de 5, 7 com 4, 11 vai 1, né? 7, 8, 9, 10, 11, isso aí. 2 com 2, 4. Eu vou estar no quilômetro 415. Fechou? Exemplinho aí mais um pouquinho bobinho, né? Mas só para vocês verem como é que vai ser a pegada. E aí agora, próximo vídeo, nós faremos somente exercícios disso aí, tá? Movimento de forma, velocidade média. Basicamente, a gente poderia considerar a mesma coisa, mas não é não. Parecido. Valeu? Tamo junto. Pessoal, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos aí para me dar essa força. Valeu? Tamo junto, um beijo.